Júlia caminhava entre os convidados da festa beneficente que organizara com perfeição. Vestida em um elegante vestido azul, ela sorria para os conhecidos, seus movimentos controlados e sua postura impecável. A noite era um sucesso, como sempre. Políticos, empresários e personalidades importantes da cidade lotavam o salão. Para qualquer observador casual, Júlia e Henrique formavam o casal ideal, ricos, influentes e sempre presentes nas principais causas sociais. Entretanto, sob a superfície impecável daquela vida, Júlia sentia o vazio se alastrar. Durante toda a noite, Henrique manteve-se distante, envolvido em conversas com outros empresários, sua atenção voltada mais para o celular do que para ela. Ele não a olhava nos olhos há semanas. A desconexão que começara como algo sutil agora era um abismo. Quando Henrique finalmente se aproximou, foi para uma troca de palavras rápidas e formais. "Tudo bem aqui?", ele perguntou sem realmente esperar uma resposta. Ela apenas acenou com a cabeça, mantendo o sorriso forçado enquanto ele já se afastava para outra conversa. O padrão era sempre o mesmo, uma rotina fria e calculada que mantinham diante dos outros. O ambiente luxuoso da festa contrastava fortemente com a solidão que Júlia sentia dentro do casamento. A aparência pública era de perfeição, mas algo estava profundamente errado, e ela sabia que a fachada que ambos mantinham começaria a ruir em breve. Aquela sensação incômoda não deixava Júlia em paz. Nos dias que se seguiram à festa, ela notou como Henrique ficava cada vez mais ausente. Não era apenas emocionalmente, ele também passava noites inteiras fora de casa, alegando reuniões de negócios urgentes e viagens de última hora. Algo estava errado, e ela não conseguia mais ignorar. Uma noite, quando ele saiu apressado novamente, Júlia tomou uma decisão impulsiva. Ela foi até o escritório de Henrique, onde ele guardava todos os documentos importantes. Entre pilhas de contratos e pastas bem organizadas, encontrou um envelope marcado como confidencial. Seu coração acelerou enquanto abria o envelope, o peso da curiosidade misturada com medo tomando conta. Os papéis dentro revelavam uma série de transferências bancárias para contas no exterior. Grandes somas de dinheiro estavam sendo movidas sem qualquer explicação plausível. Ela leu e releu, sem conseguir acreditar. Henrique, o homem com quem havia construído uma vida e um império, estava escondendo uma fortuna. E não era apenas isso, as transferências eram claramente ilegais, um esquema de lavagem de dinheiro que poderia destruir não apenas o casamento, mas tudo o que haviam conquistado juntos. Quando Henrique voltou para casa naquela noite, Júlia estava sentada à mesa, os papéis espalhados na frente dela. "Você quer me explicar isso?", perguntou, sua voz tremendo de raiva e decepção. Henrique olhou para os documentos, respirou fundo e deu de ombros. "Eu ia te contar, no momento certo." A frieza em sua voz foi o golpe final. A máscara caíra, e não havia mais volta. Para Júlia, aquele casamento havia terminado ali, no instante em que a verdade foi revelada. Os dias que se seguiram à revelação foram marcados por um silêncio pesado entre Júlia e Henrique. Não havia mais diálogo, apenas instruções trocadas através de advogados. O pedido de divórcio veio rapidamente, e com ele, a guerra começou. Henrique, sempre calculista, contratou um dos melhores escritórios de advocacia da cidade, conhecidos por sua agressividade em batalhas de divórcio. Ele sabia que o processo seria desgastante, e Júlia também. Cada centavo da vasta fortuna que haviam construído estava em jogo, e Henrique não pretendia ceder facilmente. Por trás das paredes da mansão, o clima era de hostilidade constante. Júlia, por sua vez,
tentava manter a cabeça erguida. Ela sabia que não poderia permitir que Henrique destruísse tudo o que ela também ajudou a construir. Seus advogados aconselharam discrição, mas os rumores começaram a vazar. A imprensa, sempre ávida por escândalos entre os ricos, logo soube do divórcio iminente. Artigos especulativos circulavam, pintando o processo como uma batalha de titãs, com segredos e traições à espreita. Dentro das salas de reunião com seus advogados, Júlia enfrentava as manobras cruéis de Henrique. Ele não apenas tentava esconder ativos no exterior, como também atacava os projetos filantrópicos de Júlia, insinuando que ela usará os recursos da empresa para benefício próprio. O que antes era uma simples disputa por bens agora se transformava em um embate por reputação. A cada nova descoberta, a imagem pública de Júlia começava a ser arranhada. Os amigos do casal, aqueles que antes os admiravam e compartilhavam momentos de festas e eventos beneficentes, agora começavam a escolher lados. Júlia percebeu que, para muitos, o dinheiro e o poder importavam mais do que a amizade. Ela estava sozinha em uma guerra onde cada movimento era estrategicamente pensado. Os sorrisos falsos e os abraços superficiais haviam se transformado em facadas nas costas. O tribunal estava lotado. O caso de divórcio entre Júlia e Henrique havia atraído tanto a mídia quanto curiosos, todos ansiosos por um vislumbre do escândalo que circulava pelas manchetes. Júlia, vestida de forma discreta, sentia o peso dos olhares enquanto se sentava ao lado de seus advogados. Henrique, do outro lado da sala, parecia calmo, como se controlasse o cenário que se desenrolava. Tudo estava seguindo o esperado, até que o advogado de Henrique chamou uma testemunha surpresa. Era Marcelo, um antigo sócio de Henrique, com quem ele havia rompido relações anos antes. Marcelo se aproximou do banco das testemunhas e, ao ser questionado, revelou uma verdade devastadora: Henrique havia desviado milhões da empresa para contas secretas em paraísos fiscais, usando a estrutura financeira de seus negócios para ocultar o dinheiro. O murmúrio na sala foi instantâneo. Júlia, em choque, não conseguia desviar os olhos de Henrique. Ele mantinha a mesma expressão fria, mas ela sabia que aquilo o destruía por dentro. Essa revelação não apenas comprometeria sua fortuna, mas também a integridade de seu império empresarial. No entanto, a queda de Henrique não veio sozinha. Pouco depois, durante o depoimento de Marcelo, ficou claro que parte do dinheiro desviado havia sido destinado a causas filantrópicas promovidas por Júlia. Embora ela não soubesse a origem dos fundos, o escândalo agora envolvia seu nome. A imagem pública que ela tanto zelara, a de uma mulher dedicada a ajudar os necessitados, estava manchada, e sua reputação, destruída. A audiência se transformou em um circo midiático, e tanto Júlia quanto Henrique foram tragados pelo colapso de suas vidas cuidadosamente construídas. A tempestade do divórcio havia passado, mas as cicatrizes permaneciam. A fortuna que Júlia e Henrique levaram décadas para construir estava praticamente destruída. Júlia conseguiu manter uma parte dos bens, mas tudo o que restava era uma sombra do que um dia havia sido. Os processos judiciais contra Henrique, ainda em curso, devoravam o que restava do império que ele tentará salvar. Júlia observava a situação de longe. Optou por se afastar completamente da vida pública e de sua antiga casa, agora vazia e desprovida de significado. O mundo ao seu redor se tornara hostil e ela precisava de um novo começo, longe dos olhares de julgamento e da sensação de perda que parecia cercá-la a cada esquina. Ela decidiu se mudar para o exterior, buscando refúgio em um local onde ninguém conhecesse seu nome ou o escândalo que marcará sua queda. A imprensa ainda a perseguia por um tempo, mas logo perderam o interesse,
à medida que novos escândalos tomavam os holofotes. Embora tivesse sobrevivido ao processo, o preço emocional e reputacional foi alto demais para ser ignorado. O brilho da filantropia fora manchado para sempre. Quanto a Henrique, ele enfrentava as consequências de suas ações de forma ainda mais dura. Seus aliados o abandonaram. As acusações de fraude e corrupção avançavam nos tribunais, e sua influência evaporou. Tentando sobreviver com o que restava, Henrique agora encarava a realidade. Ele estava só, com a reputação em ruínas e nenhum império para reconstruir. No final, ambos perderam mais do que dinheiro ou status. O divórcio não foi apenas uma separação física, mas a destruição de tudo o que conheciam. A batalha pela fortuna, no fim, não trouxe vitória para nenhum dos dois. O fim do casamento de Júlia e Henrique deixou marcas profundas que iam além das perdas financeiras. O divórcio revelou o quão frágeis suas vidas haviam se tornado, sustentadas por uma ilusão de poder e sucesso que não resistiu ao menor dos abalos. Nenhum dos dois saiu vitorioso dessa batalha. A fortuna, construída com tanto esforço, não trouxe felicidade, apenas destruição emocional e social. A história de riqueza e ruína é um lembrete de que, em uma luta onde o dinheiro e o poder se tornam as principais armas, os danos pessoais são irreparáveis e as verdadeiras riquezas da vida, como confiança e amor, são as primeiras a se perder.